Olá, tudo bem? Então, hoje vamos continuar com a composição das palavras, né? Sendo que com exercícios de fixação. Então, o que vocês podem fazer? Pegue um caderno, faça os exercícios no caderno, mas não esqueça de estar sempre pausando o vídeo, tá? Primeiro vocês façam, depois vocês ouvem o comentário da correção e a correção dos exercícios, porque fica mais fácil para saber se realmente vocês entenderam ou não entenderam o nosso conteúdo dessa unidade, ok? E lembre também que eu deixei duas coisinhas lá no nosso outro vídeo. Lembra que coisinha é essa? Que eu falei pra vocês que a gente ia sempre estar terminando com essas coisinhas? Então, fiquem atentos que hoje eu também deixei uma outra coisa no final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a caneta, vamos pegar o lápis, pegue um caderno. Vamos lá, galera, com pique total aí na formação das palavras, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar fixando aí nossa ideia de composição, né? Para a gente poder começar um outro capítulo. Mas para isso, vamos finalizar aí essa fixação da composição. Então, eu trouxe para vocês hoje uma revisão, né? Com exercícios de composição, de justaposição, de aglutinação. E aí, se possível, pause o vídeo, né, antes de eu liberar o gabarito, né? Então, a gente comenta, eu vou comentar sobre a questão, vamos falar o porquê que tá certo, porquê que tá errado, porquê que é aquela resposta. E aí, vocês façam antes de eu liberar o gabarito, antes da gente começar a debater a questão. Pare, leiam a questão, anotem em algum lugar a resposta e depois compara até mesmo para saber se você realmente está 100% ou não. Então, vamos lá? A nossa primeira questão diz o seguinte: o girassol da vida e o pensamento do tempo que passa e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Os termos sublinhados são respectivamente. Então, ele quer saber ali, né, se eles são elementos formados por aglutinação ou por justaposição, ou justaposição e aglutinação, ou os dois são justaposição, ou os dois são aglutinação. Então, lembrando, né, que justaposição é aquele que quando eu formo os elementos, eu formo duas ou mais palavras, nessa formação não altera o som, não é? Não tem alteração fonética. Já acontece na aglutinação, quando eu formo dois ou mais elementos, vai sim sofrer essa mudança fonológica. Então, o girassol, ele é formado de, quem quiser pausar nesse momento, pause o vídeo e depois despause para ouvir a resposta, tá bom? Então, o girassol, ele é formado de gira mais sol. Gira mais sol, teve alguma mudança fonológica, sim ou não? Não, então ele é o elemento formado por justaposição. Muito bem, então eu já vou eliminar a A, porque diz que é aglutinação, e vou eliminar a D, porque ele diz que os dois elementos são aglutinados. Eu já sei que girassol é justaposto. Então só pode ser B ou C. Então vamos partir para o passatempo. O passatempo ele é formado de passa mais tempo. Passa mais tempo deu passatempo. Houve alguma mudança fonológica? Também não. Então, ele também é justaposto, ok? Então, só pode ser aí a resposta C de casa, porque a B ele diz que um é justa e outro é aglutinado, e a gente já descobriu que não é, né? Então, tanto o girassol quanto o passatempo são justapostos. Então, opção C de casa. Muito bem, para quem acertou. Vamos então para a número 2. A número 2 diz assim: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo em vista o processo de formação atribuído às palavras em questão. Então, eu vou dizer A para justaposição e B para aglutinação. Então, vamos lá? Quinta-feira. Quinta-feira é formado de quinta mais feira. Quinta mais feira deu quinta-feira, portanto, não houve alteração fonológica. Então, ele só pode ser
justaposição. A. Couve-flor. Couve-flor, ele é a união de couve mais flor. Couve mais flor deu couve-flor. E também não tem alteração fonológica, então ele também é justaposto. Então, é A também. Fidalgo. Fidalgo é a formação de filho mais de mais algo. Filho de algo. Filho de algo deu fidalgo. E aí, filho de algo para fidalgo teve alteração? Sim, teve sim. Então, eu só posso dizer que ele é aglutinado. Então, é B de bola. Na próxima, a próxima diz planalto. Planalto é a formação de plano alto. Plano alto deu planalto. Então, houve alteração também, né? Plano alto para planalto. Então, eu também tenho B de bola aí aglutinado no planalto. Passatempo. Passatempo passa mais o tempo, que deu passatempo, e também não teve alteração. Então, se não tem alteração, é justaposto. É A. Na próxima, vinagre. Vinagre, quem não sabia, vai saber agora. Vinagre, ele é formado de vinho mais acre. Vinho mais acre, ele é vinagre. Então, vinho mais acre, que se deu vinagre, há uma alteração fonológica aí, né? Então, vinagre, ele é composto por aglutinação, porque houve alteração na mudança de vinho mais acre. E girassol, girassol formou de gira mais sol. Gira mais sol, que deu girassol, ele não tem alteração fonológica, então ele também é justaposto, opção A. Então, ficou A, A, B, B, A, B, A. Vamos conferir o gabarito? Olha lá, quinta-feira e couve-flor, justaposição, porque não teve alteração. Fidalgo e planalto é aglutinado, porque teve mudança fonológica. Passatempo é justaposto, porque não teve. Vinagre é aglutinado, porque de vinho mais acre, né? Então, teve alteração. E girassol é justaposto, porque não tem alteração. Muito bem, tá vendo? Pessoal, super fácil, né? Então, craque aí na composição. Então, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de composição por justaposição. Justaposição não tem alteração fonológica. Então, vamos procurar essa palavra aí, né? Então, vamos lá. A é planalto. Planalto foi junção de plano mais alto. Plano alto deu planalto, houve alteração. Então, não é essa. Embora é em mais boa mais hora, né? Em boa hora deu embora. Então, também houve alteração. Também não é essa. Pernilongo é perna mais longa. Perna mais longa deu pernilongo, também teve alteração fonológica. Então, também não é essa. Tanto planalto quanto embora quanto pernilongo, que houver alteração fonológica, é uma aglutinada. Beija-flor. Beija-flor é uma junção de beija mais flor. Não teve alteração. Então, é essa aí a minha resposta D de dado. Só para garantir, na E, né, que aguardente, que veio de água mais ardente. Água ardente, né, veio da formação de água mais ardente. E aí, Luana, é muito parecido, né? Água mais ardente, água ardente. Porém, há um ar que vai fazer essa minha sonoridade diferente, por isso que eu também classificaria como aglutinada. Ok? Vamos então para a próxima questão. Tá vendo, pessoal? É muito fácil, né? Agora, nessa questão, eu acho que ele está pedindo ao contrário, né? Vamos ver? Marque a alternativa em que haja palavras formadas apenas pelo processo de aglutinação. Só que nesse caso eu tenho duas aí e eu tenho que ver, as duas têm que ser aglutinadas. Não basta eu olhar e achei uma e a outra não ser, né? Tem que ser, na verdade, as duas, tá bom? Então, vamos lá. Na A, amor perfeito e passatempo.
Amor perfeito foi feito de amor mais perfeito é uma justaposta. Já sei que não é, né? Porque eu procuro aglutinada. No caso do passatempo também, passa mais o tempo. Também é justaposta, as duas. Na B, bem me quer. Bem me quer, ele é formado de bem mais me mais quer. Deu bem me quer. Também não teve alteração, é justaposta. Girassol é gira mais sol. Também não teve alteração, né? Gira mais sol, deu girassol, não teve alteração fonológica. Madrepérola é a união de madre mais pérola, madrepérola, não teve alteração. Cachorro quente é cachorro mais quente, também não teve alteração, cachorro quente. Todas elas são justapostas, né? Na D, guarda-roupas, guarda mais roupa, também não teve alteração. Pernilongo. Bem, pernilongo é perna mais longo, né? Aí eu tenho uma alteração, mas só que guarda-roupa não tem. Então, também não pode ser essa, porque tem que ser as duas, tem que ser aglutinadas. Na E, aguardente. Opa, já descobri naquela questão anterior, lembra? Que a aguardente é água mais ardente, né? E por conta desse azinho, que seria água ardente, eu tenho uma alteração aí eu tenho que marcar essa mais o planalto, que é o plano mais alto. Plano alto, planalto, ambas aglutinadas. Resposta é. Olha ali a nossa resposta. Vendo? É só ver com calma, gente. Questão de múltipla escolha não tem jeito. Tem que ver uma por uma mesmo, né? Para poder realmente conferir aí o gabarito. Então, vamos para a próxima questão, que é uma tirinha. Vamos ler a tirinha. Essas pernas listradas, você é um mosquito da dengue? Na verdade, são pernilongo fashion. Vamos lá? Vamos para a pergunta. A pergunta diz o seguinte: qual a palavra da tirinha se classifica como composição por aglutinação? Então, eu estou procurando uma palavra, né, que foi formada por mais de uma, né, duas ou mais, e que nessa formação não alterou ou alterou o som. E aí? Não alterou o som ou alterou o som? Muito bem, para quem acertou, que é aquele que alterou o som. Então, houve mudança fonética, é aglutinação. Não houve mudança fonética, ela é justaposição. Então, vamos até a tira e vamos caçar essa palavra. Na verdade, eu só tenho uma palavra aí, né, que é formada por outra, que é o pernilongo, né? É a única palavra aí que foi formada por duas. Foi formada por perna mais longo. Perna mais longo deu pernilongo. Então, a palavra que eu estou procurando, que é uma aglutinada na tira, é pernilongo, porque ela foi formada por duas, perna mais longo, né? E aí houve alteração fonológica. E aí, vamos para a nossa próxima questão. Gente, tá vendo? Como assim? Já fizemos várias questões. Eu tenho certeza que vocês tenham gabaritado todas elas, porque é muito fácil essa parte de aglutinação e justaposição, né? Então, vamos fazer mais uma. Vamos lá. É outra tirinha, vou ler a tirinha para vocês. Senhores, estou tratando este puxa-saco compulsivo à base de hipnose. Ele agora se encontra em sono profundo e nada o despertará, exceto, obrigado, exceto a sua necessidade de desmoralizar a psiquiatria. Vamos à pergunta. Qual a palavra da tirinha classifica-se como composição por justaposição? E aí? Perfeito. Quem marcou? Puxa-saco. Então, lembrando que justaposição, né, não altera som quando forma a palavra. E o puxa-saco, ele é formado de puxa mais o saco. Puxa mais o saco, deu puxa-saco. Ok? Viu? Perfeito. Vamos ao nosso gabarito. Olha ali, puxa-saco. E aí, agora temos um textinho,
né, um trechinho de uma historinha. Na verdade, é uma história bem grande, mas eu peguei só um trechinho. Vou ler para vocês. O Coronel e o Lobisomem. A verdade é que durante esses janeiros todos, nunca mais tive incômodo de onça. Vez por outra aparecia um caso desimportante em forma de cobra ou mula sem cabeça. Nem de pessoalmente tratava da miudeza, mandava um campeiro qualquer desimpedir o aceiro ou a encruzilhada ofendida. De onça mesmo, comedora de bezerro, ficou o Sobradinho sem mais notícia. Tanto que por passeios nas palestrinas de varanda, eu sempre indagava se não tinha nos ermos uma tarefa de porte para o coronel desemperrar a portaria. Assim como onça pintada ou bicho de maior presença, mesmo um lobisomem. O pessoal do Sobradinho, já desesquecido do dente da onça, ria dessas e outras pandengas que eu sabia arrumar. E aí? Percebam que dentro do texto eu destaquei 3 palavras, né? Tem 3 palavras destacadas aí. Eu tenho mula sem cabeça, lá no início do texto. Tenho onça pintada e lobisomem no final do texto, né? Destaquei 3 palavras. Vamos descobrir o porquê que elas estão destacadas? Tá assim. Indique a formação de composição das palavras destacadas no texto. Então, eu destaquei essas 3 para vocês classificarem para mim a composição delas, né? Como é que eu faço essa classificação? Eu classifico em justaposição e aglutinação, né? Lembrando que justaposição é quando uno 2 ou mais palavras, né? E nessa união, eu não tenho alteração de som, né? Então, eu vou formar palavras na qual não altera o som dessa nova palavra. Já na aglutinação, eu formo essas 2 ou 3 palavras e nessa formação, eu vou me deparar com alteração fonológica, tudo bem? Lembrando que acrescentar letras ou tirar letras não quer dizer que você vai sempre estar classificando como aglutinação. Não tem a ver com uma queda ou, né, a colocação de letras, e sim no som que elas vão ou não alterar o sentido daquela palavra, do som daquela palavra, ok? Então, vamos lá. A primeira palavra é o seguinte, mula sem cabeça. Mula sem cabeça, ela foi formada de mula mais sem mais cabeça, que se deu mula sem cabeça. E aí, essa formação de mula mais sem mais cabeça, teve ou não teve uma mudança fonológica, pessoal? O que vocês acham? Muito bem. Quem disse que não, não tem, né? Portanto, eu vou classificar ela como o quê quando não tem essa alteração fonológica? Isso aí, mula sem cabeça, né? Porque não tem essa mudança de som. E se não tem mudança de som, só pode ser justaposição. Perfeito. Vamos para a segunda palavra. A segunda palavra é onça pintada. E aí, façam aí, pensa um pouquinho. Já deu, né? Então, onça pintada juntou onça mais pintada. Onça mais pintada deu onça pintada. E aí, sofreu ou não sofreu alteração fonológica? Não teve alteração. Por isso que ele é uma justa posição. Perfeitinho. E a próxima? A próxima é lobisomem. E aí? Bem, lobisomem é a formação de quê? Lobo mais homem. Lobo, homem, deu lobisomem. Teve ou não teve alteração fonológica? Teve, né? Porque ó, lobo, homem, deu lobisomem. E aí só pode ser uma aglutinação. Vamos conferir nosso gabarito?
Vamos lá. Então, olha lá, mula sem cabeça, justaposição, porque mula sem cabeça, deu mula sem cabeça, não teve alteração fonológica. Onça pintada é uma justaposição também, porque juntou onça mais pintada, não teve alteração fonológica. Lobisomem, opa, aglutinada, por quê? Porque é a junção de lobo mais homem. Lobo mais homem deu lobisomem. Ok? Vamos então para mais uma questão, né? Vamos lá. Tem 2 trechinhos. Vou ler para vocês. A primeira, boca de siri. A expressão fazer boca de siri, ficar calado, manter segredo, surgiu porque não se consegue ver a boca do siri, a não ser que ele permaneça imóvel enquanto você vai até a sua casa. Pega uma lupa e enfie debaixo dele, com todo o cuidado que o siri exige. Na próxima, pé de meia. É o dinheiro guardado para uma eventualidade ou com um objetivo específico. A expressão veio do costume entre os pobres da Europa de usar um velho pé de meia como cofre para guardar econominhos. Então, quer dizer, o boca de siri e o pé de meia a gente acaba usando como termos do dia a dia, né? A pessoa, faz boca de siri. Quer dizer, não é para tu falar nada, né? Exatamente o que ele fala ali, né? Que é um guardar um segredo, ficar quietinho, porque a gente não consegue enxergar a boca do siri. No pé de meia é a mesma coisa. Pé de meia, quando eu falo assim, se bem que hoje o boca de siri acho que é usado mais até do que o pé de meia, né? Acho que o pé de meia é mais no Nordeste que usa. Vou fazer um pé de meia, quer dizer, guardar um dinheiro para alguma coisa, guardar o dinheiro é fazer um pé de meia. Né? Hoje em dia é difícil de conseguir guardar dinheiro. Ô, Jesus, vamos lá, vamos para a pergunta então. Qual o processo de formação das palavras boca de siri e pé de meia? Então, eu quero que vocês me digam se elas são formadas por justaposição ou por aglutinação. Boca de siri e pé de meia. E aí? Boca de siri é formação por quê? Por composição de justaposição. Por quê? Porque é formado por boca mais de mais siri. Boca de siri deu boca de siri. Não teve alteração fonológica, é uma justaposição, ok? E a outra? A outra é pé de meia. Pé de meia formou-se pé de meia. Pé de meia, não teve alteração, também é uma justaposição. Vamos conferir o gabarito? Olha ali, perfeito. Então, boca de siri, pé de meia são compostas por justaposição, porque tanto uma quanto outra não sofreram alteração fonológica. Vamos para mais uma questão. Verifique nas palavras seguintes se a composição se fez por justaposição ou aglutinação. Então, vamos lá, vamos descobrir qual delas é o que aí? Então, vamos na primeira. A primeira é pernalta. Pernalta é aglutinação ou justaposição, pessoal. Essa questão eu gostaria que vocês fizessem. Pause o vídeo, façam e aí voltem ao vídeo para conferir aí o gabarito, tá? Então, vamos lá. Pernalta. Pernalta é a junção de perna mais alta. Perna mais alta, para pernalta, teve uma alteração fonológica, então uma aglutinação, tá bom? Sangue frio. Sangue frio é a união de sangue mais frio. Sangue mais frio deu sangue frio. Não teve alteração nenhuma. Então, aí é uma justaposta. Tudo bem? Sangue frio é justaposição, porque não teve alteração. Fidalgo. Fidalgo é a união de filho de algo. Filho de algo se deu fidalgo. Então, é uma aglutinação, porque teve alteração fonológica. Água ardente é água mais ardente. Água mais ardente deu água ardente. Portanto, teve uma alteração fonológica, é aglutinação. Arco-íris. Arco-íris é a junção de arco mais íris. Arco-íris deu arco-íris. Então, não teve alteração fonológica, justaposição. Pontiagudo é a união de ponta mais aguda. Ponto mais agudo deu pontiagudo. Então, é uma aglutinação porque não teve alteração fonológica. Tudo bem? Na outra, petróleo. Petróleo vem de pedra mais óleo. Pedra mais óleo deu petróleo. Pedra, óleo, petróleo. Então,
teve uma pequena alteração também, né? Então, aí é uma aglutinação, porque teve alteração fonológica. No passatempo, é passa mais tempo, que se deu passatempo. Não teve alteração, porque passa mais tempo, deu passatempo, é uma justa posição. Perfeito? Vamos conferir nosso gabarito? Vamos lá? Olha ali, perna alta, aglutinação, porque perna mais alto, houve alteração fonológica. Sangue frio, uma justa posição, porque sangue mais frio não teve alteração de som. Fidalgo é aglutinação, porque a junção de filho mais de mais algo, teve alteração. Aguardente também é aglutinação, porque é a mistura de água mais ardente. Arco-íris é justa posição, porque não teve alteração de arco mais íris. Ponte agudo é a união de ponta mais agudo, então teve alteração. Petróleo é de pedra mais óleo, também teve alteração de som. Já o passatempo, justa posição, por quê? Porque passatempo é a união de passa mais o tempo. Bem, finalizamos os exercícios de hoje, né? Espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas de vocês com essa bateria de exercício, até para a gente poder pular para o próximo conteúdo. E qualquer coisinha anotem aí. Mas eu acho que nessa diferença de justaposição para aglutinação, acho que vocês conseguiram entender. A única coisa mesmo é descobrir, né, a formação das palavras para poder entender se teve ou não alteração de som. E, por fim, coloquei aí para a gente fechar lá a nossa ideia final da nossa historinha, né? Que a gente começou com os Vingadores, que somos nós, partimos para o Thanos, que é, né, o nosso Covid aí, o nosso vírus, que está fazendo a gente ficar em casa. E aí eu fecho aí com essa ideia dos Minions, para você ficar muito bem, ter sucesso, estudar com capricho, ser feliz, e para que tudo isso aconteça, fique em casa, tá bom? Por enquanto, é o que podemos fazer para cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas que a gente tanto ama. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.